Queridos, nós vamos aqui a esse momento de edificação, chamado na nossa liturgia de edificação, onde nós nos quedamos a buscar a mensagem do trono de Deus através da exposição da tua palavra. E, queridos, eu quero ler aqui no livro de Tiago, no seu capítulo 5, o versículo, apenas um versículo, o versículo 13, visto que nós já estudamos o versículo 12 até o 12, capítulo 5, versículo 13. Abra a sua Bíblia aí na sua casa e nós vamos estar estudando, estudando esse versículo e apenas esse versículo, Nós vamos ler. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Esse é o versículo que nós vamos meditar nessa manhã. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Nós vamos mais uma vez orar. Pedir a Deus que abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para esse momento da leitura da palavra e também para a exposição desse versículo. Amém? Feche os teus olhos. Graças te damos, ó Deus, poder ler a tua palavra e saber que o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, administrar no poder do teu Espírito Santo, ministrar no nosso espírito a tua vontade, o teu ensinamento, a tua bênção para nós, vinda do trono, da graça do Senhor, para que nós sejamos edificados. No nome de Jesus, seja propício a nós, pecadores, e nos abençoe. Amém. Queridos, nós estamos aqui encerrando, o estudo do livro de Tiago, encerrando nesse último capítulo, não hoje, mas é o último capítulo, e vamos caminhando aqui, tirando o máximo possível de ensinamento que Deus deixou para nós, através do teu servo, Tiago. E Tiago, nesse livro, ele começa falando de oração. E aqui no capítulo 5, ele vai caminhar falando de oração. E é importante nós observarmos que Tiago dá essa ênfase do crente, do cristão, ter uma vida de oração. Irmãos, o cristão maduro, ele é uma pessoa de oração. Então, se você quer ser um cristão maduro, ore. Invista mais na sua vida de oração. Só nesse texto aqui, irmãos, nesse último texto desse livro, desse capítulo, ele fala a palavra oração 7 vezes. Nós podemos observar isso, 7 vezes é dito a palavra de oração. E, irmãos, e quando nós desperdiçamos tempo com outra energia e não com oração, nós estamos diminuindo o nosso crescimento na intimidade com Deus. Quando tentamos viver, nós desperdiçamos esse tempo. Quando tentamos viver sem oração, nós desperdiçamos tempo, porque nós somos abastecidos por Deus na intimidade com Ele. E a intimidade é joelho dobrado, é conversa com o Pai, é voltar-se os olhos para cima, aonde está Deus, e enxergar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Irmãos, e esse versículo vai falar de oração, como não pode fugir disso, E ele vai falar que nós devemos orar pelos que sofrem. Esse versículo, nós vamos trabalhar isso, devemos orar pelos que sofrem. E a primeira coisa que nós podemos ter em mente é que nós devemos orar em meio aos problemas. Quando ele fala que para nós, está alguém sofrendo, é porque nós temos sofrimentos a viver nessa vida. E tem irmãos que também sofrem como nós. Nós podemos ter certeza, irmãos, que esse sofrimento não vai
além da nossa capacidade de suportá-lo. Essa é a primeira questão. Nós sofremos. Deus está dizendo: está alguém entre vós sofrendo? É uma pergunta, é uma indagação, porque nem sempre nós vamos encontrar todos em sofrimento, mas sempre nós vamos ter que estar atento, porque vamos passar por sofrimento. A vida não é um parque de diversão, a vida cristã não é um parque de diversão, mas o sofrimento tem o seu propósito. O sofrimento não vem além do que nós podemos suportar. Apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que em meio a sofrimento, Deus também nos dará livramento. Olha, duas bênçãos que nós podemos desfrutar diante do sofrimento. A bênção de saber que Deus que está controlando a medida do sofrimento sobre nossas vidas. E a medida do sofrimento, Ele faz conforme a nossa capacidade de suportar. Essa é uma das grandes bênçãos que nós precisamos estar atentos em meio ao sofrimento e não distrair com ele. Irmãos, nessa primeira questão nós podemos ver que o sofrimento é algo que não deve nos derrotar, mas muito pelo contrário, nos levar a reagir. Então pense nisso, que o sofrimento, nós devemos pensar de que não é para nos rebaixarmos, não é para nos levar à desistência, mas o sofrimento, ele vem para nos fazer pessoas reativas diante da circunstância do sofrimento. E outra bênção que Deus traz através do versículo do apóstolo Paulo, é que no meio do sofrimento, Ele vai dar um livramento para nós. No momento que a gente já está cansado, não dando conta mais, Deus está mandando um livramento. Aí a gente vai ter o alívio. Mas algo que, nesse primeiro ponto, nós precisamos refletir, irmãos, que em meio ao sofrimento, não devemos desanimar, mas reagir. E o que mais nós fazemos é desanimar. E não é o direcionamento de Deus. Está alguém entre vós sofrendo? Não desanime. É você que está sofrendo. Não é o propósito de Deus permitir o sofrimento que você venha se sentir derrotado, que você venha andar de cabisbaixo, que você venha se entregar. Mas não, Ele dá o sofrimento para você reagir. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de reagir e andamos murmurando por causa do sofrimento. Ai, a vida está uma lástima. Começamos a murmurar. Ai, estou tão desanimado de viver. Ai, se pudesse morrer, eu morria. Começamos a reclamar. Não é esse o propósito. Diante do sofrimento, não desista, não desanime. Reaja. Reaja. Irmãos, diante do sofrimento de José do Egito, várias situações de sofrimento que ele passou, até acontecer o cumprimento da promessa que ele recebeu em sonhos, ele poderia ter reclamado, ele poderia ter murmurado, ele poderia ter desistido, mas não, ele sempre reagia, ele sempre se reanimava, porque ele sabia que aquele que é fiel para prometer, Ele é fiel também para cumprir. E assim na vida de José, é na minha vida e na sua vida. Não ficamos aí reclamando para Deus, em meio ao sofrimento. Não ficamos aí reclamando para os irmãos. Ei, meu irmão, choramingando. Não, irmãos, chega para Deus de uma forma diferenciada. Deus, muito obrigado, mesmo sem entender, obrigado por essa experiência de estar sofrendo, mas no meio desse sofrimento, eu sei que o Senhor tem prazer em nos dar a vitória, e eu quero crer, e eu quero me reanimar, para no dia da vitória, eu estar tomando posse dessa bênção que o Senhor há de me derramar. É o propósito de Deus. É o que nós precisamos aprender em primeira instância, que no meio do sofrimento, não devemos desanimar, mas reagir.
E qual deve ser a reação? Em meio ao sofrimento, irmãos, nós devemos reagir em oração. Em segunda instância, nós podemos observar que Deus dá esse direcionamento para nós. Ele fala: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Então, irmãos, nós devemos orar, nós não devemos murmurar. A nossa reação não é um positivismo, a nossa reação não é um Cristo que avante, mas a nossa reação é de humildade diante de Deus em oração. Vai orar, vai falar com Deus. E se nós, irmãos, estamos passando por uma circunstância de sofrimento, ou algum irmão que não consegue orar, nós devemos tomar pela mão e dobrar os joelhos, ou, se não puder, estender a mão e abençoar, dar um ombro amigo e orar em reação ao sofrimento. E a nossa oração, irmãos, deve ser uma oração de gratidão a Deus, perguntando para Deus: o que eu posso fazer nesse momento? Deus, o que é que o Senhor está para me direcionar a fazer? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito com esse sofrimento? Olha, Senhor, e Deus vai te revelar 3 coisas importantíssimas quando você começa a orar. Que o sofrimento, ele vai bater a tua porta no momento que você menos espera. Ele está te revelando: é eu que estou no controle de tudo que aconteceu, que acontece e que vai acontecer. Ou seja, o sofrimento, a tribulação, ela não bate na tua porta avisando: olha, eu vou chegar tal dia. Ela não manda uma mensagem no WhatsApp: não esqueça, tal dia você vai ficar doente. Não acontece isso. Simplesmente para nos ensinar, irmãos, que é Ele que está no controle. Ainda que nós achamos que somos imunes a qualquer enfermidade, porque eu sou uma pessoa sarada, não é o meu caso, mas muitas pessoas que vivem dentro de academia estão achando que estão livres de sofrer, de ficar doente, de ter um problema aqui, outro acolá. Está alguém sofrendo? Faça oração. E na oração que nós tivermos, despendendo diante de Deus, nós vamos estar aprendendo pedagogicamente que o sofrimento nos leva para perto do Pai. O sofrimento, irmãos, nos leva para perto do Pai quando nós venhamos a orar em meio ao sofrimento. Essa é a orientação que Deus nos dá. Observe, irmãos, que a oração no meio do sofrimento não é para tirar o sofrimento de nós. A oração é para nos fortalecer a vencer o tempo do sofrimento. É diferente. Lembre-se que apóstolo Paulo, ele estava orando a Deus e pedindo para que Deus tirasse dele o espinho na carne. E Deus não tirou. Deus não tirou o espinho na carne de Paulo. E ele pedia: Deus, tira de mim, por 3 vezes. E Deus falou para ele: a minha graça te basta. É na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Irmãos, está sofrendo? Glorifica a Deus em oração, porque vai amadurecer a sua vida, vai fortalecer a musculatura espiritual da sua vida. Se nós começarmos a sofrer, irmãos, não venhamos murmurar, mas venhamos orar, porque é assim que dirige a palavra de Deus às nossas vidas, não só nosso sofrimento, mas sofrimento de qualquer pessoa que for. Devemos orar, devemos abençoar com oração. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos ensinar no meio do sofrimento, que a graça dEle é suficiente. Irmãos, nós podemos observar também, queridos, que não só em meio ao sofrimento nós devemos reagir, mas devemos reagir também com oração. Devemos também observar a continuidade desse versículo. Ele fala assim para nós algo que
nos chama a atenção, é um contraste do que ele vem falando. Ele diz: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Aí parece que ele vira a tela, e aí ele diz: está alguém alegre? Cante louvores. Parece que é contraditório o versículo em si mesmo, mas não é, queridos. É que Deus, Ele vai tratar conosco de uma forma muito diferente. Porque nós podemos ver num culto, dentro da igreja, a pessoa sofrendo no mesmo dia. Entra pessoas pela porta da igreja, como aqui já aconteceu. Eu estou aqui falando, uma pessoa chega na porta e faz um sinal para mim e entra para dentro da salinha. E eu tenho que esperar a hora do louvor, deixar aqui lá e orar com a pessoa que está sofrendo. Mas quando eu saio de lá, o pessoal do louvor já mandou se abraçar e o povo todo está alegre. Tem uma pessoa sofrendo, entrando dentro da igreja. E tem a igreja alegre. Porque Deus é que trabalha assim. Deus faz que no mesmo lugar as pessoas cantem, louvem, orem, adorem ao Senhor, uns com tristeza e outros com alegria, uns com sofrimento e outros retumbantes. E às vezes, irmãos, no outro domingo, há um inverso: a pessoa que sofria entra com alegria, e a pessoa que estava alegre se prostra com muito sofrimento na casa do Senhor. E Deus vai trabalhar isso, irmãos, para dar equilíbrio à nossa vida. Porque, irmãos, imagine que uma pessoa só sofre. Irmãos, isso seria muito triste. Que uma pessoa seria só alegre, ela não sabia qual era a dor do próximo, porque ela nunca sofreu. Não, mas Deus faz as coisas certas. Ele coloca um equilíbrio. Tem dia que nós estamos felizes, alegres, mas tem dia que estamos sofrendo, mas não deixamos de ser felizes. Não deixamos de ser alegres, porque nós não vivemos segundo a circunstância. E podemos observar, irmãos, algo interessante, que no meio do sofrimento nós podemos nos alegrar. Por isso que há a continuidade desse versículo, que traz aqui esse terceiro ponto, para nós estarmos refletindo. Está alguém sofrendo? Se nós estamos sofrendo, não é para que nós venhamos viver derrotados, mas reagirmos. Se estamos sofrendo, venhamos reagir conforme a orientação da palavra, com oração. Mas se estamos alegres, devemos louvar ao Senhor, cantar cânticos que exaltam o Senhor, que traz na nossa memória aquilo que nos dá esperança, cânticos que vai lembrar-nos de outros sofrimentos que chegaram a seu fim, e nós nos alegramos no Senhor. Lembra-se de Paulo e Silas, trabalhando para Deus, pregando a palavra, e eles foram encarcerados, e foram colocados com seus pés atados, dentro da masmorra. Era um momento em que eles poderiam questionar Deus, como muitos de nós fazemos. Estou na tua obra, eu tenho sofrimento. Quem somos nós para falar isso? Deus, eu tenho pregado a tua palavra, eu tenho evangelizado, eu canto lá no coral, os meus filhos estão envolvidos com a tua casa, eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo esse sofrimento. Essa oração não é a oração que Deus nos direciona, essa oração não é uma oração que vem do céu. Em meio ao sofrimento, é ali que somos provados e depurados para sermos perseverantes. É em meio a esse sofrimento que apóstolo Pedro e Silas estavam encarcerados e não murmuraram, e não reclamaram, e não ficaram tristes, mas cantaram louvores ao Senhor. Cantaram louvores a Deus. Irmãos, por isso que ele fala aqui, Tiago, está alguém alegre, cante louvores. Irmãos, será que Paulo e Silas estavam alegres quando eles estavam presos? Será que eles não estavam tristes? Será que eles não estavam chateados? Será que eles não estavam arrependidos de ter se tornado cristão? Será que eles não estavam arrependidos de estar pregando a palavra? O resultado que deu foi a prisão.
Não foi isso que eles ficaram, não foi esse o sentimento deles, porque eles cantaram. Diz o texto que eles cantaram louvores ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 11 e 12, é assim, ó: tende motivos de alegria ao ser perseguido por causa do meu nome, regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Irmãos, em meio ao sofrimento, Pedro e Silas louvou ao Senhor, porque eles tinham uma visão além do que estava acontecendo, além do algo natural, circunstância natural. O verdadeiro cristão, ele consegue ver, porque Deus nos concede a visão do sobrenatural e o cumprimento da palavra que Jesus disse, porque é grande o vosso galardão. Pedro e Silas, eles louvaram porque sabiam que sofrer por causa do nome de Cristo, que bênção que era. Que vantagem tem sofrer porque eu fiz algo errado? Agora é uma grande bênção estar sofrendo em estar fazendo a coisa certa, estar sendo perseguido. E no caso de Pedro e Silas, eles estavam, irmãos, debaixo de uma bênção que estava para cumprir na vida deles. Eles estavam sendo abençoados em estar sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo que eles anunciavam. Estou falando Pedro aqui, queridos, é Paulo e Silas, que têm louvado ao Senhor quando estavam presos. E nós precisamos aprender muito com esse direcionamento da palavra de Deus através de Tiago, o servo do Senhor. Aprender com o exemplo que Paulo e Silas nos deram quando foram presos. Louvar a Deus. Então, irmãos, se você está sofrendo, você deve reagir e não desistir. Se você está sofrendo ou tem visto alguém sofrer, você deve reagir com oração. E não com murmuração, com reclamação, com reivindicação de Deus, com falação para os irmãos. Aí ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém no meu problema, ninguém se interessa por mim. Para com isso. Quem mais interessou pela sua vida foi o maior homem que pisou na face dessa terra. E você não precisa ser reconhecido por mais ninguém. Você já é reconhecido por esse Jesus Cristo que aqui pisou na terra e se entregou na cruz pela sua vida. Para de reclamar. Vai como a palavra de Deus diz. Vai louvar ao Senhor. No meio do sofrimento é que saem os maiores louvores. Hernandes Dias Lopes, tratando desse versículo, ele vai falar para nós que a flor, no momento que ela é esmagada, que ela solta o seu melhor perfume. É no momento em que nós estamos sendo, irmãos, chicoteados, corrigidos, sofrendo, é que nós vamos nos correr para o braço de Cristo. E muitas vezes fazemos errado, corremos para a murmuração, para a reclamação, dizer que Deus não me ama, dizer que nem os irmãos da igreja se interessam por mim. Para com isso, queridos. A orientação é você louvar o Senhor. E você vai ter peso de glória. Louvar ao Senhor diante dos irmãos com testemunho da sua experiência. Senhor, e renovar. Eu quero estar, irmãos, concluindo aqui essa palavra poderosa que Tiago escreve para nós, nos direcionando a ter um comportamento diferenciado, porque nós somos diferentes, nós somos comprados para viver diferente.
aquele que não tem Jesus no coração, aquele que não tem o Espírito Santo, aquele o qual Deus não o alcançou, eles têm esse comportamento. Quando vem o sofrimento, se desanimam, se sente derrotado, desiste de viver. Mas nós, irmãos, devemos ter uma atitude diferenciada, reagir sabendo que o sofrimento não é maior do que nossas forças, é oportunidade de crescermos na maturidade cristã, reagirmos, e reagirmos não com murmuração, não com reclamação, não com reivindicação diante de Deus, não com acusação de que ninguém se importa com os meus problemas. Irmãos, todo mundo tem problema, uns maiores do que o nosso, outros menores. Nós podemos aprender isso muito fácil com Neemias, mas nós precisamos tomar essa postura, não só de orar, pedindo a Deus para mudar a nossa vida e não mudar a circunstância. Como Paulo pediu, tira de mim esse espinho na carne. E Deus falou, não, eu vou te fortalecer para você resistir o espinho. Mas nós podemos concluir lembrando, irmãos, do maior ensinamento que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando subiu ao Getsemane, ali no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, irmãos, ele estava sofrendo, e ele disse para Deus, porque ele era totalmente homem como eu e você, ele falou, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio. E aí o Espírito de Deus levou ele a entender que deveria acontecer a vontade de Deus. Deus não tirou a cruz de Cristo, não tirou o sofrimento da coroa de espinho, mas deu força a ele para vencer toda a sua luta e se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Irmãos, em meio ao sofrimento, não peça a Deus para tirar o sofrimento, peça a Deus para fortalecer a sua vida, para vencer o sofrimento, o tempo de sofrimento, para fortalecer, para você aprender a resistir, porque Deus não vai dar um sofrimento maior do que nós podemos. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que em meio ao nosso sofrimento, ao sofrimento do nosso irmão, que Deus permitir vir até nós venhamos estar ajudando a reagir com oração e cantar louvores, em vez de murmurar, de reclamar, em vez de reivindicar, em vez de estar reclamando de não ser amado pelos irmãos, saber que somos amados por Deus e somos abençoados em sofrer para sermos fortalecidos na confiança de que somos totalmente dependentes daquele que nos amou. Que Deus, irmãos, nos abençoe muito, nos abençoe para a tua glória. Em nome de Jesus. Queridos, quero ainda dar um aviso aqui, aproveitar, vou estar postando ainda no grupo aí da nossa igreja, que o conselho havia decidido que próximo domingo agora, dia 28, estaríamos retornando aos cultos pela liberação que houve do comitê aqui do nosso município, que podemos voltar com o funcionamento dos cultos com 30%. Até postei como aconteceria, porém eu tenho orado, tenho buscado de Deus e conversado com a liderança da igreja, ou seja, os nossos presbíteros. Nós temos plena convicção que ainda não é tempo. Ainda não é tempo de voltar os nossos cultos. Estamos sim, irmãos, com muita saudade. Irmãos, é muito difícil estar pregando aqui e olhar para esses bancos vazios. A gente tem que controlar o nosso emocional, porque a saudade é grande. E tem outras igrejas, vocês vão ver, como eu já tenho visto, outras igrejas que estão se reunindo. Até fui pregar em uma delas. E aquilo para mim foi muito difícil, ver a igreja com tanta gente e nós não sentirmos paz de estarmos abrindo as portas para cultuarmos juntos. Em oração, eu não tenho paz para fazer isso, visto
o que está acontecendo com esse inimigo desses últimos dias. Está avançando dentro do nosso estado, como tem dito o nosso governador. E também nós temos aí recebido da prefeitura a informação do primeiro óbito dentro de Passa Quatro. E isso está aumentando. Irmãos, eu não quero correr o risco. Eu quero até pecar por excesso de cuidado, mas não colocar a vida dos irmãos em risco, a vida da igreja em risco. Então, portanto, eu deixo claro aqui, como vou deixar no grupo, de que não vamos retornar aos cultos por enquanto. Está suspenso, continua a suspensão até a segunda ordem de Deus. Nesse momento não vamos voltar e não sabemos quando voltaremos. Eu peço que você compreenda isso. É o nosso cuidado como líder da igreja junto com os presbíteros, cuidando do povo de Deus, cuidando do bem-estar das famílias, das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar e você possa estar somando conosco em oração e trazendo a sua compreensão para isso. Amém? Vamos orar, encerrando, queridos. Vamos orar agradecendo a Deus por termos meditado na palavra de Deus, uma palavra poderosa que Tiago escreveu para nós, e que nós venhamos estar domingo novamente aqui pregando a palavra, entendendo o que Deus tem para nós a cada dia. Vamos orar? Obrigado a Deus por esse tempo que paramos para ouvir do Senhor o teu ensinamento para esse momento. Faça com que essa tua palavra pregada, o teu Espírito Santo nos convença de vivê-la. Em nome de Jesus. Que nós venhamos nos tornar cada dia mais pessoas com corações abertos para os teus planos e propósitos, mesmo em meio ao sofrimento. Que nós estejamos abertos para o teu ensinamento. Nos abençoe, ó Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Tenham uma ótima noite debaixo da graça do Senhor.